Eu vou fazer uma fala aqui sobre o discurso que o governo tem utilizado para justificar a reforma da Previdência. Eu vou tentar mostrar para vocês que os argumentos elaborados são altamente manipuladores, são argumentos viesados, são argumentos que usam dados propositalmente seletivos, são argumentos forjados para criar o terror na população a respeito do déficit público, para manipular o medo da população a respeito de uma velhice desamparada. É um discurso para calar os opositores, é um discurso para imobilizar os indecisos. Então, nós temos que pegar cada um desses argumentos e examiná-los de perto, com profundidade, usando o saber científico, usando os dados que não são revelados pelo governo. Existe uma massa de dados na área fiscal que está longe dos olhos e dos ouvidos da população. É como se tivesse uma história paralela que não é mostrada, né? Como se tivesse uma sociedade ao lado de outra, né? Essa outra sociedade marginalizada e sem voz, né? Para poder conduzir os seus direitos, para poder reivindicar o padrão mínimo de sobrevivência. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Qual é o primeiro grande argumento que a gente tem do governo, se vocês puderem olhar, né? Os argumentos econômicos do governo para justificar a reforma da Previdência. O primeiro grande argumento que vocês ouvem cotidianamente, maciçamente, tediosamente sendo repetido todos os dias na mídia. Se não houver reforma da Previdência, a situação vai agravar e não haverá ajuste fiscal. A Previdência e a Seguridade Social teriam um déficit de 290 bilhões de reais agora em 2018. Esse déficit vai ficar maior em 2019 e vai se tornar explosivo no futuro. É isso que o governo diz. E aí o governo vai detalhando mais ainda. A Previdência Social gera um rombo, a expressão é rombo. A Previdência gera um rombo de 195,2 bilhões de reais, certo? O sistema de aposentadoria dos servidores públicos gera outro rombo de 46,4 bilhões de reais. E a inatividade dos militares gera um rombo de 43,9 bilhões. Quando se soma tudo isso, o cidadão desavisado, né, olha para esses números e diz, de fato não há outra saída. Nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência, porque esse sistema vai explodir. O ministro tem razão. Vamos ter que partir para uma reforma da Previdência. No entanto, o que não é contabilizado nesta análise? O que é escondido dos olhos e dos ouvidos da população? O que é escondido é que a Previdência e a Seguridade Social tiveram superávites por anos e anos a fio, certo? O valor acumulado desse superávit, a preços de 2016, chega a 957 bilhões de reais no período entre 2005 e 2015. A pergunta que os brasileiros têm que se fazer é o seguinte: para onde foi esse recurso? Por que esse superávit não foi armazenado num fundo para que, no momento de um ciclo econômico de recessão como esse que a gente está vivendo, que os empregos ficam mais escassos, que a receita das contribuições sociais diminuem, por que agora esses recursos não podem ser usados? Por que depois de décadas de superávit, com apenas 3 anos de déficit, né, porque está havendo um déficit, entre aspas, nas contas do governo, né, por que agora o governo vai incisivamente fazer uma reforma da Previdência que vai significar uma perda enorme de renda para uma gigantesca população da sociedade brasileira? Nós temos 30 milhões de beneficiários com aposentadorias e pensões da Previdência Social brasileira. Desses 30 milhões,
23 milhões recebem apenas um salário mínimo. 23 milhões recebem apenas um salário mínimo. E o governo, no momento em que as receitas caem, vai imediatamente pressionar a jugular do trabalhador brasileiro e empurrar uma reforma da Previdência que jamais se viu nesse país. Tal é o patamar da crueldade que vocês vão agora, com as exposições que serão feitas aqui, ter a constatação. Então, isso não é computado, quer dizer, ali, eu mostrei antes, 195 bilhões de reais de déficit. Pois bem, nós fizemos, entre 2005 e 2015, 953 bilhões de superávit, que foram desviados da Seguridade Social, sem nenhuma explicação para a população de para onde esses recursos se destinaram. Recursos que deviam ter ido para o SUS, para o Bolsa Família, para o benefício de prestação continuada, para a aposentadoria de trabalhadores urbanos que nunca tiveram a chance de se aposentar, certo? Foram desviados do sistema de previdenciário, mesmo que eles sejam constitucionalmente recursos vinculados aos gastos sociais. Então, essa parte da história não é contada para nós. O que também não é contado para nós, que a União, o governo federal, tem uma dívida ativa previdenciária, ou seja, os empresários devem à União 427 bilhões de reais, é o valor dessa dívida em 2018. Quem são os devedores? Quem são os devedores? Será que seriam esses devedores aqueles que o governo diz que já faliram, que são empresas que desapareceram? Não, a história não é exatamente essa. Os devedores aí dentro são grandes corporações do setor financeiro e do setor não financeiro. Nós temos aí dentro bancos que devem à Previdência, como, por exemplo, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Itaú, certo? Que são instituições que tiveram lucros elevadíssimos muito recentemente, como foi divulgado na imprensa que os bancos, por exemplo, o Banco Itaú, teve um lucro de 24 bilhões 977 milhões de reais no ano de 2018. O Banco do Brasil, um lucro de 12,7 bilhões, um crescimento de 17% com relação ao ano anterior. O Santander, pasmem, teve um lucro de 52% em 2018. O Bradesco teve um lucro de 30%, enquanto que a economia brasileira cresceu apenas 1%. Essas instituições devem à Previdência e ainda não pagaram, certo? Por que que os brasileiros teriam que aceitar um arroxo em cima da população mais pobre, quando o andar de cima não paga as suas dívidas previdenciárias e tributárias? Se o governo é leniente com essas instituições, certo? O que nós também não sabemos quando o debate lá no Congresso começa a rodar e começam a acusar a Previdência de déficit. Não mencionam que as desonerações tributárias, ou seja, as renúncias voluntárias de receita que o governo fez, ano passado, significaram uma ausência de 283 bilhões de reais. 52% desses recursos pertencem à Seguridade Social. Aqueles 427,4 bilhões de dívida ativa, ele é totalmente da Previdência, certo? Então, se vocês tiverem aí uma caneta, vão somando. Some aí o valor dos superávites, some o valor da dívida ativa previdenciária que não é paga, some o valor das renúncias de receitas que o governo faz em favor de grandes empresas. Agora são mais 283 bilhões. Tudo isso supera em muito aquilo que o governo chama de déficit da Previdência, de 194 bilhões. Então, não é só isso. O presidente Temer, em 2018, concedeu uma renúncia de receita no Repetro. Vocês devem saber que o Repetro, né, é a dívida das empresas petrolíferas. Grandes empresas petrolíferas foram desoneradas de receitas da Seguridade Social e da Previdência Social. Essa renúncia tributária resulta
num desfalque dos cofres públicos de R$1 trilhão até 2040. Então, reparem bem, de duas uma, ou a Previdência não é deficitária, ou a Seguridade Social não é deficitária, e o governo pode fazer esse tipo, né, de concessão, né, privilégios concedidos a grandes corporações, ou o próprio governo está provocando déficit com uma política de descalabro fiscal, uma política que não tem lógica nenhuma, porque num sistema em que se acusa de haver déficit, não pode haver esse comportamento de renúncia de receitas, de ausência de cobrança da dívida ativa que os empresários têm, não pode haver desvio de superávites se esse sistema é acusado de ser deficitário. Certo? Então, por fim, a gente sabe que existe um patamar de sonegação de receitas da Seguridade Social que chegam ao patamar de 500 bilhões ao ano. Então, o governo ele precisa provar para nós, inclusive lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, que não há uma alternativa menos gravosa do que aumentar o tempo de trabalho das pessoas, reduzir a renda que elas receberão no futuro, certo? Aumentar a idade para ter acesso a esse benefício, fazer exigências que implicarão na redução da expectativa de vida das pessoas. O governo precisa provar que esses números não existem, porque se eles existirem, e eles foram retirados do site do governo federal, existe alternativa pelo lado das receitas e não do lado do corte dos gastos. Acontece que fazer uma reação pelo lado da receita significa enfrentar os grandes privilegiados da economia brasileira. Significa enfrentar o andar de cima. Então, reparem bem, equilíbrio fiscal nesse país é para pobre. Equilíbrio fiscal nesse país significa arrochar a vida dos que estão no andar de baixo. Equilíbrio fiscal é para quem não tem grana, é para quem não tem representação no Congresso Nacional. Certo? O equilíbrio fiscal poderia ser o enfrentamento dos privilégios, o enfrentamento daqueles que têm maior capacidade econômica, mas não é essa a proposta. A proposta é privilegiar o sistema financeiro e fazer um Estado mínimo, um Estado que vai proporcionar um austericídio, que é a combinação do suicídio com a austeridade. Austericídio, certo? Para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. É isso que significa o ajuste fiscal na nossa economia. Então, depois de praticar essa política fiscal completamente viesada, né, para privilegiar os que têm mais capacidade econômica, depois de praticar uma política fiscal que é inacreditavelmente ilógica para quem tem um déficit, o governo volta-se para a população e diz: não temos saída. A única saída é cortar os gastos. Mas cortar gastos, senhores, significa reduzir o tempo de vida de vocês. Significa atirar uma parcela enorme da população na pobreza. É isso que significa as duas palavras, cortar gastos. Parece uma proposição técnica, parece racional, parece viável, mas isso significa o impedimento da vida. É isso que significa cortar gastos. Tá? Vamos traduzir para as palavras corretas. Segunda grande frase do governo: o nosso nó fiscal é a razão primeira para a limitação do nosso crescimento econômico sustentável. Esse nó fiscal tem uma raiz: a despesa previdenciária. Ora, o que é que de fato está impedindo o crescimento econômico desse país? O governo já praticou todo o receituário neoliberal que ele tinha disponível. Ele já fez a reforma trabalhista, já achatou os salários com a reforma trabalhista, impondo o desemprego, impondo o trabalho intermitente, já impôs o trabalho terceirizado. Tudo isso derrubou a renda de salários no país, certo? Provocando um altíssimo emprego informal. O governo já fez também
a queda da taxa de juros. A taxa de juros está caindo, embora ainda se mantenha em patamar alto com relação às taxas de juros internacionais, mas a taxa de juros está caindo desde 2016. O governo também já está fazendo uma política de câmbio competitivo, tá certo? O governo aprovou a lei de teto dos gastos, a qual a deputada estava se referindo anteriormente, a emenda constitucional 95, a deputada Marília acabou de falar, que é a lei de teto dos gastos. O governo cumpriu a lei de teto dos gastos ano passado, gastando menos que o teto, certo? Ora, se o governo já praticou tudo o que diz a cartilha neoliberal, por que a economia não cresce? Certo? Essa é que é a pergunta. Por que a economia não cresce? Sabe o que é que eles respondem? Porque falta fazer a reforma da Previdência. Tá certo? Como se houvesse uma relação entre a reforma da Previdência e o crescimento da sociedade. Qual seria essa relação, diz o governo? A relação é que, e o ministro Guedes disse isso ainda ontem à noite, né? Antes de ontem à noite, a relação é a seguinte: a hora que a reforma for aprovada, se ela for aprovada no mês de junho, em julho os empregos começam a surgir. Os empregos começam a se multiplicar pelo país, certo? Ele só não explica como que os empregos vão brotar, porque a reforma da Previdência não é uma reforma para ter impactos no curto prazo. Muito menos essa reforma. Qualquer reforma da Previdência, se ela for paramétrica, ela vai mexer com a idade, com o tempo de contribuição, com o valor dos benefícios. Ela só tem impacto no médio e no longo prazo. Ela não tem impacto nenhum no curto prazo, muito menos no mês seguinte. Certo? E tem mais uma coisa. Esta reforma não fará o ajuste fiscal. O objetivo dela não é esse. Vamos para a próxima falácia. O objetivo desta reforma não é fazer o ajuste fiscal. E por que não é fazer o ajuste fiscal? Porque dentro da proposta de reforma da Previdência tem uma coisa chamada, num parágrafo curtinho de poucas linhas, regime de capitalização. Nós precisamos conversar sobre o que é o regime de capitalização. Um regime de capitalização significa que você vai ter que abrir uma conta individual e nela você vai depositar, a partir da implantação desse regime, a sua poupança mensal. Todos os meses você vai tirar uma parte do seu salário e depositar nessa conta. Um banco vai administrar esse recurso, um banco vai aplicar esse recurso por você. Vai aplicar em fundos de renda fixa, em fundos de renda variável, portanto, vai aplicar em ações, na compra de imóveis, em CDBs, vai aplicar em várias opções dentro do mercado financeiro. No final da sua vida, quando você chegar ali aos 65 anos, depende do tipo de contrato que você for fazer com os bancos, você vai passar a viver dos ativos que ficaram depositados ali na reserva para você. E o valor desses ativos vai depender basicamente de duas coisas. Em primeiro lugar, do quanto você foi capaz de poupar. Se você estiver empregado, você vai poupar. Se você estiver sem salários, você não vai poupar. Se você tiver com um salário, mas o seu salário for baixo, talvez você não tenha condições nenhuma de fazer nenhum tipo de reserva. Portanto, depende do valor do salário e da sua capacidade, como diz o governo, da sua empregabilidade. Certo? Em segundo lugar, vai depender de como o seu dinheiro for aplicado. Você vai ter que confiar numa instituição financeira e na capacidade dela ter o mesmo interesse que o seu, ou seja, aumentar o seu dinheiro. O banco teria que ter um interesse simétrico ao seu. Querer que você, no final da vida, encontre mais dinheiro do que aquilo que você depositou. Pois bem, esse sistema, do jeito que ele está proposto, nesse projeto de lei, ele implica a anulação do sistema existente hoje, que é o regime de repartição, que a gente chama de regime de solidariedade. Por que a gente chama de regime de solidariedade em oposição ao regime individual e isolado de cada trabalhador? Ele é solidário porque nele depositam, para a sua aposentadoria, o empregador, o governo e você. Ele é solidário
porque você não tem apenas o direito à sua aposentadoria ou a uma pensão para o seu cônjuge, no caso de morte, para os seus filhos dependentes de você. Além da aposentadoria e da pensão, ele lhe concede auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, a possibilidade de um tratamento de fisioterapia, o seguro-desemprego, tá certo? Te oferece um guarda-chuva de benefícios que derivam das receitas recolhidas dos 3 agentes econômicos, que, em solidariedade, respondem por um padrão de vida mínimo e digno para todos aqueles que fazem parte desse sistema. A ideia é a inclusão nesse sistema, para que todos tenham todos esses benefícios e esses direitos, certo? Bom, esse sistema deixará de existir com a PEC 6. Por que deixará de existir? Porque o ardil é que, ao se criar o sistema de capitalização, os empregadores, a partir daí, né, não contribuirão mais. Não está dito lá na PEC que vai haver a contribuição do Estado e do empregador. Portanto, só vai haver a contribuição do trabalhador. Isso significa que os contratos de trabalho, a partir da aprovação da PEC, só vão permitir ao trabalhador o ingresso no regime de capitalização, porque o seu empregador vai exigir que assim seja. Ele não será obrigado a contribuir, porque que ele vai lhe contratar, assinar sua carteira e entrar no regime anterior junto com você? Ele decide, ele tem o poder de decisão sobre o contrato de trabalho, certo? E, na verdade, um regime que aparentemente é complementar, vai virar um único regime existente, certo? Mas, voltando ao que eu queria dizer anteriormente, por que que a presença desse artigo, que é uma armadilha social dentro da reforma, não vai levar ao equilíbrio fiscal, como dizem os apresentadores da proposta de reforma? Por que não vai levar? Porque, quando todos os trabalhadores começarem a contribuir para o novo regime, eles vão deixar de contribuir para o regime anterior, o antigo regime. Só tem um problema: no antigo regime já existem aposentados que precisam continuar a receber a sua aposentadoria. Então, vai entrar receita no sistema novo e vai faltar receita no sistema antigo. Vai haver um déficit muito maior no sistema antigo do que existe hoje. Quem vai cobrir esse déficit? Toda a sociedade vai cobrir esse déficit. Então, o déficit não vai desaparecer, o déficit vai aumentar. E não apenas isso. Nos outros países que implantaram o regime de capitalização, o que foi que aconteceu? O déficit aumentou por 2 outros motivos. Não só porque o governo tinha que continuar pagando os idosos do sistema antigo, mas porque as aposentadorias que o novo regime começou a pagar são muito baixas. Em todos os países, essas aposentadorias eram inferiores, 80% das aposentadorias eram inferiores ao salário mínimo praticado nesses países, certo? No Chile, que é um caso gravíssimo, né, é um caso de completo fracasso da implantação desse sistema, 46% das aposentadorias pagas ficavam num patamar de renda abaixo da linha de pobreza, certo? 50% das aposentadorias só repunham 35% do último salário dos aposentados. Um completo fracasso social. Então, o que foi necessário? O governo teve que, em 2008, no governo da Bachelet, passar a completar o valor das aposentadorias que o regime de capitalização pagava, porque eram aposentadorias extremamente baixas e o patamar de pobreza começou a crescer demais entre os idosos. Então, repare, abrem-se aí 2 flancos. Um é o pagamento dos idosos do sistema antigo. O outro é a necessidade de completar as baixas aposentadorias do novo sistema. Só que em todos os países isso não resolveu, porque a pobreza continuou, certo?
E existe mais um rombo que passa a acontecer aí. É que os antigos que quiserem adotar o regime novo e quiserem se aposentar pelo regime novo, com medo que o antigo quebre, eles vão solicitar do governo que honre com as contribuições feitas anteriormente, certo? Você passou contribuindo 20 anos para o sistema antigo. Você quer entrar no sistema novo de capitalização? Você vai perguntar para o governo: e as contribuições que eu fiz anteriormente? O governo vai ter que, na justiça, honrar com essas contribuições feitas no período anterior. Tudo isso leva a mais gastos. E quando o governo tem mais gastos, o déficit fiscal aumenta, a dívida pública sobe, porque o governo tem que emitir títulos públicos para cobrir o déficit. Em todos os países, o déficit aumentou e a dívida explodiu nos 20 anos seguintes à implantação do regime de capitalização. Isso está num estudo da OIT, que saiu em janeiro deste ano, em que se faz um estudo de 30 países do leste europeu e países da América Latina, com resultados para cada um desses países. É perfeitamente acessível. Os burocratas de todos esses países subestimaram o valor desse custo de transição. A gente chama para isso de custo de transição, o quanto que o governo terá que desembolsar. Para vocês terem uma ideia, no caso da Bolívia, o regime de capitalização foi 8 vezes superior à estimativa feita originalmente. No caso da Argentina, foi 18 vezes superior à estimativa feita anteriormente. No caso da Polônia, custou 14,4% do PIB da Polônia, sendo que 6,8% do PIB foi só para pagar a dívida adicional que surgiu ali, certo? No caso do Chile, o custo de transição representou 4,7% do PIB nos 20 anos seguintes à sua implantação. Então, reparem bem, já vou concluir, todos esses países que adotaram essa bomba dentro das suas reformas da Previdência estão de olho no Brasil, porque eles desejam um regime igual ao nosso. E o que aconteceu? Dos 30 países que fizeram a adoção do regime de capitalização, 18 recuaram. 18 passaram a achar que o regime solidário e de repartição era mais vantajoso do que o regime de capitalização. Botaram o cálculo na ponta do lápis e chegaram à conclusão que esse sistema que o governo diz que gera rombos é mais barato do que o regime de capitalização para os cofres públicos. Então, o governo sabe disso. O governo sabe ler, como eu soube ler, as experiências internacionais. O governo está contrariando a experiência internacional. Por que o governo está agindo dessa forma? Por que será? Se não vai trazer nenhum benefício para a população pobre do país, se a população vai empobrecer mais com o regime de capitalização, se os idosos vão se suicidar como se suicidam, o aumento do suicídio dos idosos cresceu exponencialmente nesses países que fizeram o regime de capitalização, os indicadores de pobreza triplicaram. Então, por que se vai escolher colocar dentro da PEC 6 o regime de capitalização? Porque quem sempre ganhou todo esse tempo foram os bancos, certo? E os bancos são os mentores dessa reforma. Vamos dar os nomes aos bois, certo? Vamos parar de achar que essa reforma é uma reforma que visa beneficiar o país porque vai fazer o ajuste, fiscal. Isso é a manipulação do medo. Isso é passar para a população que, se ela ficar idosa, ela vai ficar sem renda, ela vai ser insegura, ela vai ser maltratada. Os idosos nesse país são tratados como seres de quinta categoria. Os idosos são tratados como aquele estorvo que se pendura no orçamento que nós temos que gastar com eles, certo? Nós somos o mal da ausência de crescimento nesse país, quando, na verdade, trata-se apenas dos interesses dos bancos. Quem foi o formulador dessa proposta? Quem formulou essa proposta? De onde veio essa proposta? Se perguntem isso.
Quem formulou essa proposta de reforma da Previdência? De onde ela saiu? Ela saiu do coração do sistema financeiro. Ela não é uma proposta que represente a vontade popular. Ela é uma proposta viesada, que usa dados fiscais, né, criteriosamente selecionados. Até os dados demográficos são criteriosamente selecionados. Eu trouxe um monte de dados aqui para vocês, infelizmente, eu acabei falando muito e não dizendo, não mostrando o resto dos dados. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês: existem dois lados nesta reforma. Existem dois lados nessa reforma. Eu quero encerrar minha fala chamando a atenção para isso. Existem dois lados nessa reforma. Um dos lados é aquele que diz, que defende a ideia de que a Previdência Social, a Seguridade Social, é um mecanismo de proteção da cidadania. Os cidadãos brasileiros serão amparados na doença, serão amparados no acidente de trabalho, na velhice, na pobreza, no desemprego, com o regime que nós temos atualmente na Constituição Federal de 88. Essas pessoas não acham que o gasto é apenas meritório. Isso já o faria essencial e urgente. Mas é muito mais do que isso. Esse gasto é portador de crescimento. Esse gasto é mobilizador da indústria, do comércio, dos serviços. Ele gera emprego, ele gera renda. Ele gera desenvolvimento com menor desigualdade social. Do outro lado, vejam bem, estão aqueles que defendem os interesses do mercado financeiro. Estão aqueles que acham que ajuste fiscal é cortar gastos, atingindo aos mais pobres. É arrochar os mais indefesos. Ajuste fiscal é para pobres. Ajuste fiscal é para deixar intocável os interesses dos que têm maior capacidade econômica. Ajuste fiscal é feito para não discutir a taxa de juros, que é do lado da política monetária e que é onde se preservam as rendas da elite financeira desse país. Os gastos com juros não são sequer colocados na mesa do debate, como se essa anomalia não existisse na economia brasileira. Nós somos uma economia que paga aos bancos 400 bilhões de reais ao ano. Quanto que é o déficit da Previdência? 195 bilhões de reais. Isso é considerado uma excrescência. Algo absolutamente insuportável para a sociedade brasileira. Mas pagar 400 bilhões de reais de juros não é indecente. Não é. Aliás, é tão normal que nem é discutível. Passou para o patamar da despesa intocável com a emenda constitucional 95. Todas as despesas são represadas, exceto o gasto com juros. Vamos discutir ajuste fiscal? Vamos, para todos os gastos, principalmente com os pobres, mas não com juros. Certo? Então, quem está desse lado, meus amigos, vai fazer uma enorme força para essa reforma passar. Vai usar de todos os argumentos possíveis, de todas as manipulações dos nossos medos, dos nossos terrores noturnos, em função da insegurança que está dentro de nós, em função do medo, do desalento que vai permeando as nossas vidas, das trevas que vão tomando conta das nossas perspectivas. Mas não aqui nesse plenário. Vamos agir, vamos lutar. Essa reforma não vai passar. Está escrito ali.